Os espíritos só têm a linguagem do pensamento. Vamos lá, gente, 15ª. Não dispõe da linguagem articulada, pelo que só há para eles uma língua. Atenção na pergunta. Assim sendo, poderia um espírito exprimir-se por via mediúnica numa língua que jamais falou quando vivo? E nesse caso, de onde tira as palavras de que se serve? Resposta dos espíritos. Acabaste tu mesmo de responder a pergunta que formulaste, dizendo que os espíritos só têm uma língua, que é a do pensamento. Essa língua todos a compreendem, tanto os homens como os espíritos. O espírito errante, o que é espírito errante mesmo? É o que está desencarnado, sim, no espaço. No plano espiritual, aguardando espiritual. oportunidade de reencarnar. Isso. O espírito errante, quando se dirige ao espírito encarnado do médium, não lhe fala francês nem inglês, porém a língua universal, que é a do pensamento, para exprimir suas ideias numa língua articulada, transmissível, toma as palavras ao vocabulário do médium. Deu para entender? Sim. Ele vai transmitir o pensamento para o médium no idioma que o médium conhece. Ficou claro isso? Mas então, quando é que o médium recebe uma mensagem em língua que se conhece? Quando ele recebe... Sim, porque aquilo que se falou na última aula, que na mesa mediúnica da semana anterior, que tinha surgido lá um espírito que se comunicou em Falou inglês. em inglês. É. Pronto, e quando é que isso acontece, então? Neste caso, se aquilo é... O espírito, quando o espírito só conhece aquele idioma e não consegue se comunicar pelo pensamento. Ah, ok. Ele precisa da linguagem articulada. Ok. Naquela altura, engraçado isso, naquela altura, a médium não falava inglês. Acho que a Rosa que estava, né? A médium não falava inglês. O espírito falava inglês. Olha que aprendizagem. O espírito se comunica na língua que ele sabe. O que a espiritualidade faz? Articula as cordas vocais, ajuda nesse trabalho para que aquela comunicação saia em inglês, porque o espírito não conhece outro idioma e ele tinha que ser ajudado. É diferente do espírito que transmite o seu pensamento para o médium na linguagem do médium, é diferente. Por quê? Porque ele já está em outro nível de evolução. Okay. Nem sempre isso vai ser possível numa mesa mediúnica. Numa linguagem, por exemplo, numa transmissão, aquelas que vocês já assistiram no final das reuniões, onde os coordenadores do trabalho vêm falar, e isso é pensamento. Pensamento. O médium ouve o pensamento e transmite. Mas aí é outro tipo de espírito. Alguém está a falar, eu não estou a ouvir. Quem é que está a falar? Quem? Tem alguém a falar? Era ruído de fundo. Ah, era de fundo. Não era do curso, era ao lado. Rui, não falas alto. Então, quando você tem aqui, a pergunta que ele faz é: poderia um espírito exprimir-se por via mediúnica numa língua que jamais falou quando vivo? A língua do espírito, em tese, é o pensamento. Mas se isso não for possível, por exemplo, numa ajuda, num trabalho de ajuda, ele vai falar a língua que ele sabe falar. Articuladamente. Vai falar para o médium na língua que ele sabe falar. E o médium escuta isso e transmite. Tá? Porque não estamos aqui com tempo para fazer esse trabalho de pensamento para pensamento. Então tem que ser uma coisa mais mecânica mesmo, mais terra a terra. Só um esclarecimento aqui ao Marco, pela observação aí do Manel. Portanto, um espírito que fala, por exemplo, inglês ou alemão, o médium não sabe falar
mas consegue dar essa comunicação. É isso que Sim, foi o que aconteceu. foi o que aconteceu. Pronto, é Foi o isso. que aconteceu. Exatamente isso. Ok. Não pode haver a hipótese do médium, noutra existência, ter tido esse conhecimento e eles conseguirem buscar ao... Claro que pode. Claro que pode. Eu acho que já ouvi isso. Claro que pode. Sem dúvida, pode sim. Isso vai ajudar muito. E buscar lá, não é? Sim. Armazenamento. Vai buscar lá no HDzinho dele lá algumas coisas que ele pode lembrar para ajudar. Mas se ele não tiver essa lembrança também, vai sair de qualquer maneira. Sim. Porque ele precisa ajudar. A espiritualidade faz 80% do trabalho. Ok? Seguindo. 16ª. Se é assim, só na língua do médium, deveria ser possível ao espírito exprimir-se. Entretanto, é sabido que escreve em idiomas que o médium desconhece. Não há aí uma contradição? Mas é isso. Já estivemos a esclarecer isso, não é? Nota, primeiramente, que nem todos os médiuns são aptos a esse gênero de exercício. E depois, que os espíritos só acidentalmente a ele se prestam, quando julgam que isso pode ter alguma utilidade. Foi o que nós comentamos ainda há pouco. Para as comunicações usuais e de certa extensão, preferem servir-se de uma língua que seja familiar ao médium, porque eles apresentam menos dificuldades materiais a vencer. Exatamente a mesma justificativa do médium analfabeto. Exatamente a mesma. É mais fácil falar na língua que o médium conhece, então vamos falar na língua que o médium conhece. 17ª. A aptidão de certos médiuns para escrever numa língua que lhes é estranha não provirá da circunstância de lhes ter sido familiar essa língua em outra existência e de haverem guardado a intuição dela? Foi o que a Fátima colocou ainda há pouco. É certo que isso pode se dar, mas não constitui regra. Com algum esforço, o espírito pode vencer momentaneamente a resistência material que encontra. É o que acontece quando o médium escreve na língua que lhe é própria palavras que não conhece. Foi o que eu falei para vocês aqui ainda há pouco. Se o médium souber, tiver esse resquício dessa lembrança, mais fácil. Mas se ele não tiver, a comunicação vai sair, vai acontecer, de qualquer maneira. Porque ela tem uma utilidade. Ele sabendo, mais fácil, melhor. Mas ele não sabendo. Por exemplo, espíritos muçulmanos. Já aconteceu lá na SEC também. Espíritos muçulmanos preferem, quando isso é possível, falar através ou para os esclarecedores que conhecem aquela cultura. Então, existem esclarecedores lá na SEC que provavelmente já tiveram alguma ou algumas vidas no mundo muçulmano. Porque se familiarizam muito facilmente com aquela cultura, conhecem muito aquilo, já leram muito sobre aquilo, aquilo os atrai. Quando um espírito precisa de atendimento e aquele esclarecedor está ao lado, naquele dia, está ali para trabalhar, a espiritualidade vai fazer com que aquele espírito fale através daquele médium que vai ser esclarecido por aquele esclarecedor que conhece a cultura muçulmana. Então, a Piedade está lá para trabalhar como médium psicofônica e está lá a Rosa, vai ser a esclarecedora dela. E a Rosa gosta muito da cultura oriental. A Rosa adora isso, chama muita atenção dela, ela lê sobre isso, conhece muito isso. Eu estou com outro médium. Não conheço a cultura oriental. Tem lá um espírito que tem essa cultura que precisa se comunicar. Se a espiritualidade puder escolher, ela vai conduzir esse espírito para falar através da médium que está
com a Rosa, com a Piedade que está com a Rosa. A Piedade vai falar em japonês, em chinês. Se a Rosa souber, ela vai responder. Se ela não souber, ela vai falar da cultura, ela vai entender do que aquele espírito está a falar, para ajudar naquele socorro. Então não tem nada por acaso. O Antônio, que é um médium que vocês conhecem, um trabalhador que vocês conhecem da casa, que é um dos coordenadores do trabalho de quinta-feira, ele tem essa veia árabe, essa veia mais da Arábia, de Marrocos, da região do Oriente Médio. Ele gosta muito disso. Então, quando, por exemplo, existe um médium que faz uma projeção e narra alguma paisagem, alguma imagem ou alguma roupa, vestimenta que ele está a ver, se for daquela região, ele identifica rapidamente. Olha, ele está a falar do Oriente Médio. Aí a gente já se prepara. Porque pode ser guerra da Síria, pode ser faixa de Gaza, Israel, pode ser mesmo pessoas que ainda estão presas às suas mortes em vidas anteriores no meio do deserto, torturadas. Então, nós já nos preparamos. Quando aquele médium fala que, olha, estou a ver aqui um grupo de pessoas vestido de tal maneira. Eles estão num cenário tal. Pronto, montou o cenário, aí vem o espírito para falar. E aí nós já sabemos onde é que nós estamos. Ficou claro isso para vocês ou eu compliquei? Claro. Está claro. Ficou claro? Ficou claro. Se ele não fala, não conhece a cultura, não entende nada, o espírito vai ser atendido de qualquer maneira, tá? Porque o trabalho tem que ser feito. 18ª. Poderia uma pessoa analfabeta escrever como médium? Sim, mas é fácil de compreender-se que terá de vencer grande dificuldade mecânica, por faltar à mão o hábito do movimento necessário a formar letras. O mesmo sucede com os médios desenhistas que não sabem desenhar. Pronto. É aquela perguntinha lá, aquela perguntinha C que nós colocamos. Falhou? Não está ouvindo. Falhou, Marco. O Marco não está mais entre nós. Caiu. Voltou? Voltou. Já estava. Sim, sim. Hã? Voltou só um pouquinho, né? Voltou e sumiu. Ele pôs só o pezinho do lado de cá da sala e depois saiu de novo. Voltou ou não? Agora Sim. está. Sim, agora já está bem. Estão a ouvir? Voltou só o som. Sim. Sim. Hã? Parou outra vez. Ele só aparece para perguntar se voltou. Agora voltou. Voltei? Voltou. Sim. Sim. Hã? Não sei o que houve, caiu aqui alguma coisa. Sim. Onde é que eu parei? E no 18º? Isso. Essa aqui é a mesma resposta que nós demos lá para aquela pergunta C, né? Sim. A dificuldade que ele vai ter de escrever. Se ele não sabe escrever. Pode escrever? Pode. Mas vai ser mais difícil. Ok? Sim. 19ª. Poderia um médium muito pouco inteligente transmitir comunicações de ordem elevada? Alguém lê essa resposta, por favor, que eu estou cansado. Eu não consigo ler porque falta-me aqui. Está muito apertado aqui. as Alguém letras. leia, por favor, quem está lendo grande. Posso ler? Pode. Sim, pela mesma razão porque um médium pode escrever numa língua que lhe seja desconhecida.
A mediunidade propriamente dita independe da inteligência, bem como das qualidades morais. Em falta de instrumento melhor, pode o espírito servir-se daquele que tenha à mão. Porém, é natural que as comunicações de certa ordem prefiram o médium que ofereça menos obstáculos materiais. Acresce outra consideração. O idiota muitas vezes só é pela imperfeição de seus órgãos, podendo, entretanto, seu espírito ser mais adiantado do que o julguem. Tens a prova disso em certas evocações de idiotas, mortos ou vivos. Já está. Tá claro? Sim. Tá bem claro, né? Não é o espírito que é idiota. Nota: este é um fato que a experiência comprova. Por muitas vezes temos evocado idiotas vivos, que é gente idiota aqui para Kardec não é o idiota como nós entendemos hoje, né? Não é o idiota porque quer ser idiota. É o idiota que tem dificuldade. É o idiota que tem uma limitação cognitiva, tá? É o idiota, não é o idiota porque ele quer ser melhor que os outros ou porque ele quer parecer alguma coisa que ele não é. Não, não é isso. É o idiota que tem uma limitação cognitiva. Porque na altura, na medicina, inclusive, usava-se esse termo, idiota. Por muitas vezes temos evocado idiotas vivos que han dado patentes provas de identidade e responderam com muita sensatez e mesmo de modo superior. Esse estado é uma punição para o espírito, que sofre com o constrangimento em que se vê. Um médium idiota pode, pois, oferecer ao espírito que queira manifestar-se mais recursos de que se supunha. E aí ele dá a indicação de um artigo na Revista Espírita sobre a frenologia e a fisiognomia. O que é a frenologia? É o estudo dos lugares do cérebro, né? Das partes do cérebro. Então, uma pessoa que não tem grandes capacidades cognitivas pode receber comunicações de ordem elevada, sem nenhum problema. 20º. De onde vem a aptidão de alguns médios para escrever em verso? A poesia é uma linguagem. Eles podem escrever em verso como podem escrever numa língua que desconheçam, pois é possível que tenham sido poetas em outra existência. E como já te dissemos, os conhecimentos adquiridos jamais os perde o espírito, que tem de chegar à perfeição em todas as coisas. Nesse caso, o que eles hão sabido lhes dá uma facilidade de que não dispõem no estado ordinário. Então, esse raciocínio é o mesmo raciocínio da psicografia com o analfabeto. Ou de falar um outro idioma com algum médium que não fale o idioma. Vai acontecer? Pode acontecer? Pode. Mas é mais fácil acontecer com quem já tem aquela habilidade. Que pode ter sido, como a Fátima colocou, que pode ter sido exercido em outra existência, sem problema nenhum. Mas eu posso receber uma mensagem em poesia, mesmo não sendo poeta. Só que o poeta médium vai fazer isso com mais facilidade. A mesma coisa vai acontecer com o músico. Eu acho que ele vai falar disso aqui. Vai, ó. O mesmo ocorre com os que têm aptidão especial para o desenho e a música? Sim, o desenho e a música também são maneiras de se exprimirem os pensamentos. Os espíritos se servem dos instrumentos que mais facilidade lhes oferecem. Repara que é sempre a mesma coisa, tá? Aí tem lá um médium que é filósofo. Um espírito que é filósofo talvez se manifeste melhor através do médium filósofo. E assim sucessivamente. 22ª. A expressão do pensamento pela poesia
pelo desenho ou pela música depende unicamente da aptidão especial do médium ou também da do espírito que se comunica? Isso é bom, hein? O espírito, para se comunicar através do desenho, da música ou da poesia, também precisa dessa habilidade? Ou só o médium? Às vezes do médium, às vezes do espírito. Os espíritos superiores possuem todas as aptidões. Os inferiores só dispõem de conhecimentos limitados. Então, às vezes, o espírito superior conhece aquilo tudo, não precisa que o médium tenha aquela habilidade. Mas, se ele não for tão superior assim, a comunicação vai ser facilitada se o médium tiver aquelas habilidades. Tudo vai depender da interação entre espírito e médium, desse relacionamento, dessa fluidez. Dúvidas até aqui? Seguindo. Por que é que um homem de extraordinário talento numa existência já não o tem na existência seguinte? Pergunta B do TPC de vocês. Nem sempre é assim, pois que muitas vezes ele aperfeiçoa numa existência que começou na precedente. Mas pode acontecer que uma faculdade extraordinária dormite durante certo tempo, para deixar que outra se desenvolva. É um germe latente, que tornará a ser encontrado mais tarde, e do qual alguns traços, ou pelo menos uma vaga intuição, sempre permanecem. Foi o que nós falamos aqui quando falamos do TPC. Não se perde, mas pode ser que eu não exerça naquela encarnação, porque a minha tarefa, a minha função é outra. Mas eu tenho alguns resquícios que pode me levar a concluir que eu devo ter feito isso numa outra encarnação. Eu devo ter uma habilidade, eu tenho uma habilidade nessa encarnação que eu não exerço, mas pode ser que eu tenha exercido em alguma outra vida. Eu não perco. E aí passamos, o item 223 termina na 23ª, e passamos aqui ao item 224, que não é uma pergunta, é uma consideração do Kardec, que vai ser o item todo. Ele vai dar um grande resumão aí. Vamos revezar a leitura, então. Cada um lê uma tela para não cansar ninguém. Quem começa? Eu posso começar. Por favor. O espírito que se quer comunicar compreende, sem dúvida, todas as línguas, pois que as línguas são a expressão do pensamento. E é pelo pensamento que o espírito tem a compreensão de tudo. Mas, para exprimir esse pensamento, torna-se-lhe necessário um instrumento, e esse é o médium. A alma do médium, que recebe a comunicação de um terceiro, não a pode transmitir, senão pelos órgãos do seu corpo. Ora, esses órgãos não podem ter, para uma língua que o médium desconheça, a flexibilidade que apresentam para a que lhe é familiar. Muito bem. Alguém lê o restante, por favor? Posso continuar? Um médium que apenas saiba o francês poderá acidentalmente dar uma resposta em inglês. Por exemplo, se ao espírito apraz fazê-lo, porém, os espíritos que já acham muito lenta a linguagem humana, em confronto com a rapidez do pensamento, tanto assim... Olha lá fora, mano. Desculpa que eu estava a falar aqui para a minha cadelinha. Tanto assim que a abreviam quanto podem. Se impacientam com a resistência mecânica que encontram. Daí, nem sempre o fazerem. Essa também a razão porque um médium novato, que escreve penosa e lentamente,
ainda que na sua própria língua, em geral, não obtém mais do que respostas breves e sem desenvolvimento. Por isso, os espíritos recomendam que um médium assim só lhes dirijam perguntas simples. Para as de grande alcance, faz-se mister um médio desenvolvido, que nenhuma dificuldade mecânica ofereça ao espírito. Ninguém tomaria para seu ledor um estudante que estivesse aprendendo a soltrar. Um bom operário não gosta de servir-se de maus instrumentos. O que é ledor? Continuando. O que é ledor? Que lê, aquele que lê, Ok. é o que lê. Então ele diz aqui, ninguém tomaria para seu ledor, para ler para você, Ok. um estudante que estivesse aprendendo a soletrar. Próximo. Acrescentemos outra consideração de muita gravidade no que concerne às línguas estrangeiras. Os ensaios deste género são sempre feitos por curiosidade e por experiência. Ora, nada mais simpático aos espíritos do que as Nada provas mais antipático. antipáticos aos espíritos do que as provas a que tentam sujeitá-los. A elas jamais se prestam os espíritos superiores, os quais se afastam, logo que se pretende entrar por esse caminho. Tanto se comprazem nas coisas úteis e sérias, quanto lhes repugna ocuparem-se com coisas fúteis e sem objetivo. Dirão os incrédulos, para nos convencermos, e esse fim é útil, porque pode granjear adeptos para a causa dos espíritos. A isto respondem os espíritos. A nossa causa não precisa dos que têm orgulho bastante para se suporem indispensáveis. Chamamos a nós os que queremos, e estes são quase sempre os mais pequeninos e os mais humildes. Fez Jesus os milagres que lhe pediam os escribas? E de que homens se serviu para revolucionar o mundo? Se quiserdes convencer-vos de que outros meios dispondes, que não a força, começai por submeter-vos, e não é regular que o discípulo imponha a sua vontade ao mestre. Vocês perceberam a ideia desse parágrafo? Qual é a ideia desse parágrafo? A ideia central desse parágrafo. Ele começa a falar lá da língua estrangeira. Eu entendi desse parágrafo que ele começa a falar, né, das línguas estrangeiras, mas ele fala das provas que muitas vezes as pessoas encarnadas solicitam aos espíritos através da mediunidade, né? Os espíritos não estão lá para servi-los. E se existe todo esse orgulho necessário para que ele se faça entender e aceitar, os espíritos também não fazem questão desse tipo de pessoa. Isso aí. Não querem pessoas vaidosas. E isso, obviamente, que os bons espíritos vão se afastar desses médiuns, e, obviamente, também quem é que vai se aproximar? É os orgulhosos, de certa forma. Os espíritos orgulhosos que se comprazem com isso e que vão atender às solicitações do médium orgulhoso. Lembra da questão da sintonia? Sim. É isso. Por isso que nós temos que ter muito cuidado, porque sempre vai ter alguém que queira, sempre vai ter um espírito, uma entidade qualquer, que queira nos agradar, para se aproximar de nós e depois fazer um trabalho menos bom. E os bons espíritos vão ficar distantes, porque nós colocamos eles sob prova, nós duvidamos da capacidade deles. Kardec aí está a lembrar, com a questão da língua estrangeira, o orgulho do médium, o nosso orgulho, né? De ficar testar os espíritos. E o tempo todo estamos a testar os espíritos. Então, hoje, nós já temos condição de não precisar mais de testar o fenômeno. O fenômeno está lá e ele tem um objetivo.
que é a caridade. Ponto. É simples assim. Seguindo. Próxima leitura. Daí decorre que, salvo algumas exceções, o médium exprime o pensamento dos espíritos pelos meios mecânicos que lhe estão à disposição, e também que a expressão desse pensamento pode e deve mesmo, as mais das vezes, ressentir-se da imperfeição de tais meios. Assim, o homem inculto, o Campônio, poderá dizer as mais belas coisas, expressar as mais elevadas e as mais filosóficas ideias, falando como Campônio, porquanto, conforme se sabe, para os espíritos, o pensamento a tudo sobrepuja. Isto responde a certas críticas a propósito das incorreções do estilo de ortografia que se imputam aos espíritos, mas que tanto podem provir deles como do médium. Apegar-se a tais coisas não passa de futilidade. Não é menos pueril que se atenham a reproduzir essas incorreções com exatidão minuciosa, conforme o temos visto fazerem algumas vezes. Kardec aqui, então, tá a dizer que o médium pode ser simples, como o homem do campo, ignorante, como ele está a chamar aqui o Campônio, homem do campo, ignorante, um sujeito que não tem letramento. Ele pode dizer as mais belas coisas, expressar as mais elevadas e mais filosóficas ideias. Eu acho que isso é uma questão já que nós já conseguimos entender, já conseguimos perceber isso facilmente. Mais um. Posso ler eu? Lícito é, portanto, corrigi-las sem o mínimo escrúpulo, a menos que caracterizem o espírito que se comunica, caso em que é bom conservá-las como prova de identidade. Assim é, por exemplo, que temos visto um espírito escrever constantemente Julie, sem um S, falando do seu neto, porque quando vivo escrevia desse modo, muito embora o neto, que lhe servia de médium, soubesse perfeitamente escrever o seu próprio nome. Perceberam o que ele quis dizer aí com isso? O médium, neto do espírito que está a se comunicar, se chama Jules, mas o espírito escreve Julie. E o médium respeita isso. Ele não se sobrepõe à ideia do espírito. Ele escreve como ele está recebendo a informação. É um médium honesto. Alguma dúvida ou seguimos? Nada? 225. A dissertação que se segue, dada espontaneamente por um espírito superior que se revelou mediante comunicações de ordem elevadíssima, resume de modo claro e completo a questão do papel do médium. Vamos à dissertação. Qualquer que seja a natureza dos médiuns inscreventes, quer mecânicos ou semimecânicos, quer simplesmente intuitivos, não variam essencialmente os nossos processos de comunicação com eles. De fato, nós nos comunicamos com os espíritos encarnados dos médiuns, da mesma forma que com os espíritos propriamente ditos, tão só pela irradiação do nosso pensamento. Os nossos pensamentos não precisam da vestidura da palavra para serem compreendidos pelos espíritos, e todos os espíritos percebem os pensamentos que lhes desejamos transmitir, sendo suficiente que lhes dirijamos esses pensamentos, e isto em razão de suas faculdades intelectuais. Quer dizer que tal pensamento, tais ou quais espíritos, o podem compreender, em virtude do adiantamento deles, ao passo que, para tais outros, por não despertarem nenhuma lembrança, nenhum conhecimento que lhes dormitem no fundo do coração,
ou do cérebro, esses mesmos pensamentos não lhes são perceptíveis. Neste caso, o espírito encarnado, que nos serve de médium, é mais apto a exprimir o nosso pensamento a outros encarnados, se bem não o compreenda, do que um espírito desencarnado, mas pouco adiantado, se fôssemos forçados a servir-nos dele. Porquanto o ser terreno põe seu corpo como instrumento à nossa disposição, o que o espírito errante não pode fazer. Assim, quando encontramos em um médium o cérebro povoado de conhecimentos adquiridos na sua vida atual e o seu espírito rico de conhecimentos latentes obtidos em vidas anteriores, de natureza a nos facilitarem as comunicações, dele de preferência nos servimos, porque com ele o fenômeno da comunicação se nos torna muito mais fácil do que com um médium de inteligência limitada e de escassos conhecimentos anteriormente adquiridos. Vamos fazer-nos compreensíveis por meio de algumas explicações claras e precisas. Vamos dar uma paradinha aqui para poder pensar sobre esse texto. Primeira coisa que esse espírito superior coloca é que eles se comunicam através do pensamento. Tá? Tá claro isso para vocês? Sim. Nossos pensamentos não precisam da vestidura da palavra para serem compreendidos pelos espíritos. E todos os espíritos percebem os pensamentos que lhe desejamos transmitir. Muito bem. Vamos parar aqui e abrir um parêntese. Quando eu desencarnar, imediatamente eu já vou conseguir receber o pensamento de um outro espírito? Provavelmente não. Porque eu preciso de um momento de adaptação. André Luiz, em Missionários da Luz, eu não sei se é em Obreiros da Vida Eterna ou Missionários da Luz, ele diz que numa das primeiras missões que ele veio à Terra, ele quase teve que ser conduzido pelos espíritos que estavam ali a proporcionar aquele passeio de aprendizagem para ele, porque ele não conseguia levitar. Mensageiros da luz. Missionários, não é? Missionários, sim. Missionários. Ele não conseguia levitar, ele tinha dificuldade na levitação, porque o espírito dele ainda estava muito denso. Ele estava em aprendizagem. O mesmo acontece com a questão dos pensamentos. Pode ser que nós demoremos um pouco a conseguir essa comunicação pelo pensamento. O próprio André Luiz se coloca como surpreso quando um mentor fala com ele pelo pensamento, sem abrir a boca. E aí ele começa a perceber que ele já consegue ouvir, entre aspas, os pensamentos dos mentores. E o mentor fala com ele assim, você está surpreso que você está a entender o nosso pensamento? E ele fica surpreso. Mas ele até aquele momento não conseguia. Então houve aí uma adaptação, houve aí uma diminuição da densidade do perispírito para que ele conseguisse fazer isso. Tanto a questão da levitação quanto a questão do entender pelo pensamento. Como é que o espírito faz com que o médium consiga entender o pensamento do espírito? Com muita energia. Ele gasta muita energia para que aquilo aconteça. Médiuns... Avelino, fecha o teu microfone, então, por favor. Médiuns que ainda têm alguma... estão iniciando o trabalho. Estão no início do trabalho. O espírito está a falar com eles. Comunica isso, comunica aquilo. O médium está abaralhado. Às vezes ele até faz força, mas ainda não consegue perceber a mensagem. E aí precisa de uma densidade maior do próprio espírito, tá, a se comunicar,
para que aquilo aconteça. E, às vezes, muda a forma da psicofonia e vai para a psicografia. Porque é mais fácil, pode ser mais fácil para o espírito e para o médium. Nós temos exemplos disso na mesa mediúnica. Novos médiuns com alguma dificuldade em entender o que está acontecendo naquela comunicação. Porque aquele caminho que eu falei para vocês da última vez, aquele caminho ainda está com muito mato, ainda está com muita sujeira. A trilha ainda está sendo construída. Quando a trilha fica mais ou menos construída, essa fluidez do caminho fica mais fácil. E isso só vai acontecer com a frequência do médium, com a seriedade do estudo, que é o que eles vão dizer para nós aqui, nessa próxima fala aqui deles. Quando encontramos um médium, olha que coisa interessante aqui. Quando encontramos em um médium o cérebro povoado de conhecimentos adquiridos na sua vida atual. Olha o que nós estamos a fazer aqui agora. Tentando adquirir conhecimentos na nossa vida atual. E seu espírito rico de conhecimentos latentes, que todos nós já adquirimos em vidas anteriores, dele de preferência nos servimos. E se você não é um médium ostensivo, tu pode ser um esclarecedor, a escolha também vai recair sobre ti. Porque tu vai esclarecer melhor. Não é porque tu não é um médium ostensivo, não tem psicofonia, não tem psicografia, não tem desdobramento, que tu não precisa estudar. Tu vai estudar para ajudar aqueles espíritos aos quais vais atender durante o teu trabalho mediúnico, como esclarecedor. Está claro isso para vocês? O estudo não é uma opção para nós. Não é uma opção para nós. O estudo é um caminho natural e necessário para que nós possamos cumprir com o que nós viemos fazer aqui. Não é opção. Eu tenho que estudar, eu não posso parar de estudar. Por isso, a dificuldade que certos médiuns têm que não se dedicaram ao estudo sistemático. Eu não estou a falar só de frequentar a reunião no centro espírita. Eu estou a falar do que a Cidália nos contou no início do nosso encontro hoje. Estudo sistemático. Ela sistematizou um estudo. Estudamos o Evangelho durante 1 ano e 18 dias. Isso é estudo sistematizado. O que nós estamos a fazer com o Livro dos Médiuns, o que fizemos com o Livro dos Espíritos, estamos a fazer com outra turma agora, com o que é Espiritismo. Isso é estudo sistematizado da doutrina espírita. É isso que nós precisamos fazer. Sem parar. Um termina, o outro começa. Um termina, o outro começa. Assim nós vamos nos preparar para receber a intuição dos bons espíritos e ajudar os irmãos que estão em dificuldade. Se fores médium ostensivo, mais ainda, porque vais precisar de muito evangelho, vai precisar de muito conhecimento doutrinário para entender o que está a se passar contigo. Às vezes o médium quer muito e não consegue. Falta texto, falta conteúdo, falta base. Às vezes o doutrinador, o esclarecedor, ajuda mal, porque não leu, porque estudou pouco, porque é raso. Uma coisa que acontece muito nas reuniões mediúnicas. Às vezes o esclarecedor está ali a atender a entidade espiritual que aparece, e ele, na segunda ou terceira frase, já fala assim: olha, mas você vai ser ajudado. Vai com os nossos irmãos que estão aí perto de ti. Mas ele está ali há 2 minutos. Por que já está a mandar ele embora? Por falta de segurança. Falta de conteúdo. Falta de capacidade de dialogar de forma doutrinária. São pessoas que não se dedicaram ao estudo. E aí acham que o espírito está ali, falou 2, 3 frases, agora vai com os nossos amigos que vão te ajudar.
vai com Deus. Não ajudou. Para que ele foi ali agora, naquele momento? Porque ele precisa falar. Então ele tem que falar. Vamos ouvir. Temos que ser bons ouvintes, vamos ouvir. E vamos trabalhar o esclarecimento com o amor que ele precisa, mas com o conhecimento que ele não tem. Porque se ele tivesse, ele não estava ali. Então nós juntamos amor e conhecimento. E a união de amor e conhecimento faz o trabalho da caridade acontecer. O médium está a doar seu corpo. E o esclarecedor está ali para ajudar, com o amor que ele tem pelo trabalho, mas com o conhecimento doutrinário que ele precisa ter também. Então não adianta mandar ele embora rápido. Não está a ajudar. Senão ele não precisava estar ali. Deixa que os amigos espirituais que coordenam o trabalho fazem isso. Olha, você não vai falar, não. Nós vamos te ajudar aqui direto. Olha, tá vendo? Vai com esses enfermeiros que estão aqui. Não. Ele tem que falar porque ele tem essa necessidade ainda física de falar. Então nós temos que travar esse diálogo. Enquanto o espírito está a falar, nós estamos a esclarecer. Quanto mais ele fala, mais oportunidade nós temos. Não temos que nos amedrontar, mas para isso temos que ter conhecimento. Por isso que não podemos parar de estudar. Principalmente as obras básicas. Nós estamos aqui num curso para médiuns. Então vocês precisam estar bem cientes disso. Isso não é opção nossa. Vamos estudar sempre. Quem sabe daqui a pouco vamos fazer um curso de reunião mediúnica. Estudar lá o diálogo com as sombras de forma sistematizada, para que nós possamos entender o nosso papel na ajuda aos amigos que vêm buscar ajuda naquela escola, naquele hospital que é a mesa mediúnica. Então, não podemos abdicar do estudo. Ok? Sempre que isso sirva, que esse texto sirva de estímulo para nós. Quando tu levantar amanhã, eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer alguma coisa. Cada dia, 10 minutinhos, 20 minutinhos, de uma leitura que seja de uma página de alguma obra doutrinária. Tudo bem até aí? Falei demais. Não, posso falar, Marco? Claro, pode, claro. Em relação ao que tu estavas a dizer, eu ia dizer em relação à experiência que tenho tido, não é? Que já estou lá um mês seguido, e o que eu tenho visto é que realmente o papel do esclarecedor é mesmo muito importante. Às tantas, provavelmente, eu acho que até é o mais importante, perceber o que o médium está a dizer e depois ajudar naquele trabalho, porque o médium só está a dizer o que lhe é intuído, não é? E depois o resto eu acho que é muito do esclarecedor, não é? É isso mesmo. E depende da forma como o que ele disser, isso, pronto, os resultados que se vai ter com o trabalho. Exatamente. Aliás, eu vi logo na primeira vez. Se o esclarecedor é um esclarecedor muito pragmático, ele não estimula que o espírito fale, aquele atendimento se encerra rapidamente. Às vezes o espírito tem dificuldade em falar, como se fosse um processo terapêutico. Às vezes ele não consegue falar das questões dele. Então o esclarecedor precisa estimular que isso aconteça, precisa deixar o espírito à vontade. Aquela entidade precisa entender que ela está ali para ser ajudada e ela vai ser ajudada. Ter mais paciência e mais amor, porque às vezes por uma coisica de nada pode-se resolver aquele caso que às vezes ficou para trás. Exatamente. Não precisava de voltar a vir. Sim, nesse caso o espírito volta, porque ele não colheu o que veio buscar. Exato. É isso. Porque Ele às vezes escolhe, porque ele tem livre-arbítrio, ele escolhe não progredir, ele escolhe voltar para onde estava. Nós não ajudamos. E por isso é que é muito importante também o trabalho do esclarecedor, porque se ele veio ali, ele queria ser ajudado. Por isso, também depende muito, é como nós mesmo, na nossa vida atual, às vezes um bocadinho de mais paciência, a forma como se fala, pode ter outro resultado. Eu senti isso logo da primeira vez, quando estive a assistir.
E depois eu tenho visto, não é, ao longo de, já tive um mês, não é, e tenho visto mesmo isso, porque os médiuns que estão só a receber aquela intuição só dizem aquilo que está intuído, o resto é muito importante, esclarecedor. O resto é trabalho Pelo do menos é o esclarecedor. Exatamente. que eu vejo e o que eu sinto da experiência que tenho tido até agora. É isso mesmo. Uma vez eu estava a conversar com o espírito e eu perguntei como é que ele estava se sentindo no lugar que ele estava. E ele falou que estava mais ou menos, às vezes ele ficava bem, às vezes ficava mal. Aí eu falei, pois é, mas se tu estás cá é porque tu queres melhorar. Ele falou, claro, eu quero melhorar. Tá pensando que morrer é fácil? Falou isso para mim. Até piada. Eu fiz, Quer dizer, tá pensando que tá morto ou que morrer é fácil? Claro que não, né? Claro que eu não estou pensando que morrer é fácil. Por isso que eu estou te perguntar como é que tu está a se sentir. Quer dizer, esse diálogo é um diálogo que pode ser leve. Ele não precisa ser um diálogo pesado, aterrorizado, de medo, de amedrontar ou de ódio. Não precisa. Traz ele para o amor, né? Traz ele para as pessoas que ele gosta, fala nos amores da vida dele, fala, mesmo que ele esteja a odiar aquilo ali. Ele tem uma luzinha que está lá apagadinha dentro dele. Vamos tentar acender essa luzinha. E isso só conversando. Não é mandando ele embora logo. ele está à espera de um carinho. Claro, um afago, uma acolhida. Às tantas, aquilo que ele não teve aqui, por isso é que aquilo que ele não teve aqui, por isso é que está no estado em que está. Exatamente. É o que todos nós precisamos. Vocês vão ver nas reuniões, nos momentos de avaliação da reunião, muitas vezes vocês vão ver alguém comentar isso. Quando isso acontece, eu certamente comento. Olha, eu acho que nós dispensamos os espíritos muito rápido hoje. Não pode ser assim. Eu sempre falo isso quando eu percebo. Porque eu não posso ter pressa de me desvencilhar do espírito que apareceu ali. Eu tenho que deixar ele falar. E às vezes as pessoas querem fazer isso de uma forma muito atabalhoada. E aí acabam colocando os pés pelas mãos. E não ajudam como deveriam ajudar. Mas eu entendo que às vezes também é por falta de conhecimento doutrinário. Precisa de um processo. E precisa de estudar. E aí, como não tem conhecimento doutrinário, aquele atendimento estava a se configurar num atendimento um pouco mais profundo, o que a pessoa faz? Vou embora daqui. Deixa o espírito quieto aí com os irmãos que estão aí a ajudar. Então, isso é uma reflexão que nós precisamos fazer em função desse estudo que esse espírito de luz que Kardec manifestou aí, a comunicação dele, que esse espírito de luz nos dá. O cérebro povoado de conhecimentos adquiridos nos facilita as comunicações e, de preferência, vamos nos servir dele. Então, nós temos que nos sentir orgulhosos se estivermos lotados de trabalho. Temos que nos sentir orgulhosos, porque estamos com alguma utilidade para o plano espiritual. Estamos aqui a cumprir com o que viemos fazer aqui, quando pedimos para reencarnar. Porque não pensem vocês que os médiuns são as florzinhas do paraíso do céu, não. Os médiuns são os que mais precisam. Os médiuns são os que mais pediram o trabalho, mais pediram a faculdade mediúnica para ajudar, porque escorregaram, derraparam lá em vidas anteriores. E o nosso trabalho, no meu trabalho de esclarecedor, por exemplo, também. Se eu estou ali esclarecendo, se eu estou aqui conversando com vocês num curso, se eu estou na SEC dando palestra, é porque eu estou devendo muito, meus amigos. Eu estou devendo muito. Quanto mais trabalho nós temos, mais débito nós trazemos de lá de trás. Então, ninguém aqui é santo. Ninguém aqui é espírito puro ainda. Se tu estás aí agora, ontem estavas cá no livro dos Espíritos, hoje tu está aqui no livro dos médiuns, daqui a pouco tu vai para a palestra, amanhã tu está na reunião mediúnica, meu amigo. Nós não fomos flor que se cheirasse, não. Tá?
Nós fomos aqueles romaninhos lá que jogaram pedra na cruz. Por isso é que nós temos pressa. Nós temos pressa de quê? Porque sabemos que estamos errados. Não lembramos, graças à misericórdia divina. Mas sabemos que estamos cá para fazer alguma coisa diferente do que fizemos até agora, pelo amor de Deus. Isso não é à toa. As coisas não acontecem na nossa vida por acaso. Tá? Então vamos lembrar que cada um de nós tem um papel. E nós não temos que nos preocupar com o que foi para trás. Temos que preocupar daqui para frente. O que foi para trás serviu para alguma coisa. Vamos em frente, vamos estudar. Seguindo. Ele continua, né? Com um médium cuja inteligência atual ou anterior se acha desenvolvida, o nosso pensamento se comunica instantaneamente, de espírito a espírito, por uma faculdade peculiar à essência mesma do espírito. Nesse caso, encontramos no cérebro do médium os elementos próprios a dar ao nosso pensamento a vestidura da palavra, que lhe corresponda a isto, e isto quer o médium, seja intuitivo, quer semimecânico ou inteiramente mecânico. Essa a razão porque, seja qual for a diversidade dos espíritos que se comunicam com o médium, os ditados que este obtém, embora procedendo de espíritos diferentes, trazem, quanto à forma e ao colorido, o cunho que lhe é pessoal. Então, se o médium tem uma inteligência regular e uma moralidade desenvolvida, minimamente desenvolvida, ele vai conseguir perceber facilmente o pensamento do espírito. E ele vai falar ou escrever com mais facilidade. Quem já viu Chico Xavier psicografando do começo ao fim, lembra da velocidade que ele psicografava. E é mais ou menos isso, né? Esse caminho está livre, tanto moralmente quanto intelectualmente. Com efeito, se bem o pensamento lhe seja de todo estranho, se bem o assunto esteja fora do âmbito em que ele habitualmente se move, se bem o que nós queremos dizer não provenha dele, nem por isso deixa o médium de exercer influência no tocante à forma, pelas qualidades e propriedades inerentes à sua individualidade. É exatamente como quando observais panoramas diversos, com lentes matizadas, verdes, brancas ou azuis, embora os panoramas ou objetos observados sejam inteiramente opostos e independentes, em absoluto uns dos outros, não deixam, por isso, de afetar uma tonalidade que provém das cores das lentes. Vamos explicar isso. Essa imagem que está aí na frente de vocês, imagina que essa imagem, lá do fundo, é uma comunicação, é uma comunicação de um espírito. Quando eu olho por aqui, por esse prisma aqui, dourado, onde eu estou aqui com a caneta, eu vejo a imagem. Mas eu vejo a imagem com uma determinada cor. Mas é a imagem. Se eu olhar por esse outro prisma aqui, mais azulado, eu também não vou ver a imagem? Eu vou continuar a ver a imagem. Sim. Só que é por um outro lado, com uma outra cor. Mas é a imagem. É isso que a espiritualidade está a nos dizer aqui. O médium sempre vai dar características pessoais à comunicação, por conta da sua intuição. Lembra que nós falamos isso no último encontro? Que eu até falei para vocês, isso é uma surpresa, que pouca gente sabe, que o médium sempre interfere? É isso aqui, é essa tonalidade. Sempre vai haver interferência. Mas a imagem está lá, a comunicação está lá. Ela não deixa de acontecer. Pode ser no matiz branco, no matiz verde, no matiz azul. A imagem está lá, a comunicação está lá. Ficou claro isso para vocês? Sim.
Ou melhor, comparemos os médiuns a esses bocais cheios de líquidos coloridos e transparentes, que se veem nos mostruários dos laboratórios farmacêuticos. Pois bem, nós somos como luzes que clareiam certos panoramas morais, filosóficos e internos, através dos médiuns, azuis, verdes ou vermelhos, de tal sorte que os nossos raios luminosos, obrigados a passar através de vidros mais ou menos bem facetados, mais ou menos transparentes, isto é, de médiuns mais ou menos inteligentes, só chegam aos objetos que desejamos iluminar, tomando a coloração, ou melhor, a forma de dizer própria e particular desses médiuns. Mas a mensagem chega, mesmo com o médium sendo vermelho, azul, verde, a mensagem chega. Quanto melhor o médium moral e intelectualmente, mais pura essa mensagem vai chegar. Menos interferência essa mensagem vai ter. Enfim, para terminar com uma última comparação. Nós, os espíritos, somos quais compositores de música, que é um composto ou querem improvisar uma área e que só tem à mão ou um piano ou um violino, uma flauta, um fagote ou uma gaita de 10 centavos. É incontestável que com o piano, o violino ou a flauta executaremos a nossa composição de modo muito compreensível para os ouvintes, se bem sejam muito diferentes uns dos outros os sons produzidos pelo piano, pelo fagote ou pela clarineta. Nem por isso ela deixará de ser idêntica em qualquer desses instrumentos, a abstração feita dos matizes do som. Mas se só tivermos à nossa disposição uma gaita de 10 centavos, aí está para nós a dificuldade. É a ferramenta defeituosa. Ele não vai conseguir transmitir a área para uma gaita ou com uma gaita de 10 centavos. Mas com um piano, ele consegue. Com uma flauta, ele consegue. Se tiver tudo isso junto, melhor ainda. Então, nós podemos aqui comparar o piano com o conhecimento intelectual, doutrinário, a flauta com o amor que o médium tem. E ele junta isso tudo e faz uma composição harmônica. Uma coisa ou outra coisa vai acontecer a composição também, mas não vai ser tão harmônica assim. Quem gosta de música sabe que a qualidade do equipamento que reproduz a música vai interferir no teu aproveitamento auditivo, na tua sensibilidade, naquela emoção. Ouve uma música que te emociona em mono, num radinho a pilha, e ouve essa mesma música num som estéreo, estereofônico, ou Dolby estéreo. Ela chega no teu íntimo. Por quê? Porque ela está pronta, preparada para mais sensibilidade auditiva. Por isso que os puristas gostam mais de um som tocado da maneira A do que da maneira B. Por isso que os puristas não gostam, às vezes, de mistura de um determinado conhecimento com um outro. Vou dar um exemplo que eu ouvi muito na academia. Professores, filósofos não gostam de ler filosofia em inglês, nem em português, nem em francês. Gostam de ler em alemão. Porque eles não correm o risco da falsidade da tradução. Isso é um purista. Não são todos que conseguem ler em alemão. Mas tem gente que aprende a ler alemão para ler filosofia, porque quer ler no original. E a maioria das grandes obras de filosofia foi composta em alemão. Porque eles não querem contaminar com a tradução mal feita uma palavra ou uma expressão, uma ideia que não é o que o autor quis traduzir. Isso é purismo. É quase um exagero. Para nós mortais, é quase um exagero. Para esse tipo de gente intelectualizada a esse ponto,
é natural, é normal. Eu peço desculpa por interromper, mas eu vou ter que ir embora, está bem? Vai com Fiquem Deus, bem, querido. uma boa noite, tudo muito bom Beijo. para vocês todos, sim? Beijo. Boa noite. Deus. Tchau. Boa noite, Rosinha. Efetivamente, quando somos obrigados a servir-nos de médiuns pouco adiantados, muito mais longo e penoso se torna o nosso trabalho, porque nos vemos forçados a lançar mão de formas incompletas, o que é para nós uma complicação, pois somos constrangidos a decompor os nossos pensamentos e a ditar palavra por palavra, letra por letra, constituindo isso uma fadiga e um aborrecimento, assim como um entrave real à presteza e ao desenvolvimento das nossas manifestações. Então eu coloquei essa imagem aí de uma pessoa tentando bater a máquina atrás da máquina, a dificuldade que ele está tendo aí, né? Se ele tivesse de frente, talvez ficasse mais fácil. Ou seja, um médium que é pouco adiantado vai oferecer dificuldade para a espiritualidade. Às vezes, numa reunião mediúnica onde poderia se atender 10, 15 espíritos, nós atendemos 5, porque o médium é pouco adiantado. Ou ele não conhece bem o que ele precisa fazer ali na reunião. Por isso é que gostamos de achar médiuns bem adestrados, bem aparelhados, munidos de materiais prontos a serem utilizados. Numa palavra, bons instrumentos. Porque então o nosso perispírito, olha o que eles falam, atuando sobre o daquele a quem mediunizamos, nada mais tem que fazer senão impulsionar a mão que nos serve de lapiseira ou caneta, enquanto que, com os médios insuficientes, somos obrigados a um trabalho análogo ao que temos quando nos comunicamos mediante pancadas. Olha essa comparação. Isto é, formando letra por letra, palavra por palavra, cada uma das frases que traduzem os pensamentos que vos queiramos transmitir. Isso vai acontecer tanto com o médium experiente, que é um médium sem estudo, quanto com o médium inexperiente, mas que está a estudar. Ele é inexperiente, mas está a estudar. É mais fácil para a espiritualidade trabalhar com esse médium inexperiente que está a se dedicar do que com um médium experiente que não quer estudar, que acha que sabe tudo de espiritismo porque tem 30 anos de centro. Já frequento centro espírita há 30 anos, eu não tenho mais o que aprender, como eu já ouvi de colegas médiuns. Eu já estou aqui há 30 anos, eu não tenho mais nada que aprender. A espiritualidade está tendo essa dificuldade aí com ele. Ao passo de que uma médium, por exemplo, como a Piedade, que colocou o exemplo dela, uma médium inexperiente como a Piedade, que está a se dedicar ao estudo, a espiritualidade cola nela. Espera aí, porque ela quer. Deixa eu fazer esse caminho aqui. Deixa eu limpar essa trilha, porque eu vou usá-la muitas vezes para ela fazer a caridade dela. Então, a vontade apareceu, a Piedade vai me permitir colocar, porque a gente está aqui em aula, né? Um espírito apareceu para conversar com ela, a dizer o seguinte: você está a tentar, mas precisa deixar fluir. Você está a tentar, nós estamos vendo que você está a tentar. Lembra disso, Piedade? Sim. Ela estava a tentar, mas não conseguia. Por quê? Porque é difícil. É difícil. A tentativa dela é a que vale. E eles reconhecem o esforço dela. Ela está a tentar abrir caminho. Vamos abrir caminho. Podem vir, vem falar comigo. Mas é difícil esse vínculo. Mas eles reconhecem isso. Ao passo que, com um médio experiente, mas muito, muito difícil de fazer com que ele entenda a necessidade do estudo, a espiritualidade nem investe mais. É só comunicação comum. Tá? Para não gastar energia, como eles colocam aqui. Para não formar letra por letra, palavra por palavra. Por isso que eu sempre valorizo
o trabalho da Piedade. Sempre vou elogiar o esforço que ela está fazendo. Que não é fácil. A Piedade mostra muita intuição e sensibilidade. Para mim é um exemplo do que eu já vi, do que eu já ouvi, o pouco que ouvi. Mas é difícil estar naquele lado, porque nós Mas já tens as coisas principais assim. não sabemos o que é que vai. Eu não sabia o que é que ia acontecer, o que é que tinha que fazer, e depois começar a ter aquelas sensações, e agora o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu não tenho que fazer. Foi muito esquisito, mas pronto, eu também acho que não pode ser logo assim, aparecer logo tudo de uma vez, porque eu acho que tem que ser aos poucos. Aliás, eu senti isso mesmo, pronto, que ia ser aos poucos. Tu sentiste isso e te disseram isso também. Sim, eu Agora também senti. deixa ela descançar. Eu senti, Deixa ela descansar. é aos poucos. Por quê? Porque Eu o sentia. esforço foi muito grande. E a primeira vez que eu consegui, eu no dia seguinte eu cheguei de trabalho, eu tive que me deitar e tiveram que me Cansadíssima. acordar. Eu estava super cansada, mesmo. Normal. Normal. As sensações no corpo é totalmente é diferente, mas é divinal. É. Hum, E sai-se não- com a sensação de dever cumprido, né? Sim, e eu sei que tem muita ajuda dos esclarecedores, eu sinto-a. E claro. principalmente aquela vez eu senti que o Marco, eu sentia muito, mesmo muito a tua ajuda. E pronto, foi quando surgiu. Pronto, e a segunda vez foi que Então, foi. naquele momento, foram os passes na altura das tuas cordas vocais, né? Assim, dessa vez Para que poder estava. facilitar o trabalho deles. Nós tentamos fazer o que dá para fazer. Qual a dificuldade que ela está tendo? Em falar. Vamos tentar dar uma melhorada nessa região das cordas vocais. E a espiritualidade nos ajuda também com a intuição. E tu conseguiste falar. Sim, eu consegui falar, mas dessa vez que lá estavas a tentar, eu não sentia nada, não vinha nada, por isso não adiantava ele estar ali à minha beira, e até mesmo, não sei se incorporei, mas eu não sentia, eu não vinha nenhuma palavra. Sim. E eu sei que essa parte de às vezes vir-me coisas aos pensamentos, essas coisas assim, já é normal, já não é de agora. E agora é que eu percebo o porquê de me acontecer essas Qual a coisas. razão? E pronto, começaram Mas a surgir. isso você e todos os outros médios vão absorvendo aos pouquinhos e entendendo como é que lida com isso, até mesmo com a questão corporal. Depois vai passar a sentir menos a questão corporal, até que isso fique natural para ti. Você tem um caminho muito bonito pela frente. Pois, eu fiquei, foi depois a pensar em algo que foi o António que disse, depois quando estávamos cá em baixo, porque na altura ele disse e eu fiquei assim, pensar, mas fiquei assim um bocado confusa, que eu tinha que escolher se queria ser um médium consciente ou inconsciente. Eu andei a pesquisar sobre isso. E depois ia falar contigo na outra semana, só que tu não foste, e também não houve reunião mediúnica, foi apenas o estudo, que eu não sabia, e também, pronto, acabei por conhecer e participar. E eu andei a pesquisar, e eu assim, o porquê dele ter dito aquilo, médio consciente e inconsciente. Bom, eu percebi o que quer dizer o médio consciente e inconsciente, e assim, mas porque é que tenho, eu pensei assim, eu fiquei confusa, porque é que eu tenho que escolher se eu quero ser médium uma coisa ou outra? Na verdade, ele não falou que você tem que escolher. Na verdade, ele falou assim, se tu tivesse que escolher, sim, escolherias o quê? Todo mundo ia escolher ser inconsciente. Inconsciente? Claro. Mas eu acho que eu tive a pesquisar e segundo é melhor consciente, porque assim eu vou ter consciência daquilo que está a acontecer e também vou aprender. Foi pelo menos o que eu pesquisei. Aí é que está. Por isso é que hoje é muito raro ter um inconsciente. É muito comum ter o consciente. Pois. Porque os médiuns já estão mais estudados. Algum tempo atrás não se sabia, os médiuns não sabiam o que acontecia com eles. Então era necessário ter um médium mecânico, / inconsciente. Por quê? Pois. Porque ele não conseguiria ajudar, ele ia atrapalhar. Não tinha estudo. Pois. Agora, a escolha natural seria ser consciente, que sem dúvida alguma.
Pois, eu fiquei a pensar depois nisso, porque ele quando me fez, que eu tinha que mas eu pensei, Marco, é que, ora bem, se é tudo para acontecer naturalmente, então eu não tenho que escolher nada, é o que acontecer, Não. vai ter que acontecer. Foi o que eu É. pensei, e mesmo o estudo que nós temos feito, tudo acontece naturalmente e não deve ser forçado. Foi isso, pelo menos, que tenho lido, temos aprendido. Então, assim, pronto. Então eu fiquei confusa quando ele me disse isso. Não Mas foi ele por não te ter percebido o que ele perguntou, se tu disse. tivesse que escolher, aí Pois. depois ele completou, todos Sim. iam escolher inconsciente. Por que que ele colocou isso? Porque tu não precisa se esforçar, Piedade. O médio inconsciente está ali, o corpo Pois. está ali, o espírito incorpora e acabou, não tem esforço. Não tem trabalho nenhum, só É dou o usado. corpo dele. Exatamente, por Eu isso que sei. ele fez esse paralelo. Se pudesse escolher, todo mundo ia ser inconsciente, que não tem que me esforçar. Tem lá um médium que eu assisti a primeira vez, eu acho que ele faz as duas coisas. É o. É o Leís. Agora não. É o Di? Leís. Não, foi outro que foi a última vez, que foi há 15 dias. Agora não consigo lembrar o nome. Que ele teve a primeira vez. Foi quando foi muita gente. E eu percebi assim, eu acho que ele tem as duas coisas, consciente e o inconsciente, porque ele teve um caso que eu apercebi-me. Sim, eu sei quem foi o Mendes. Sim, é isso. Eu não conseguia dizer o Por nome. quê? Sim. Ótima lembrança. Por quê? Porque quando a entidade ela é muito pesada, a energia é muito ruim, ele não pode ficar consciente. Porque ele vai fazer com que a entidade vá embora, reprima a entidade, porque ele não vai aguentar aquilo. Pois. Então, o que a espiritualidade faz? Dá uma hipnotizada nele e ele vira mecânico. Pois, eu lembro vós teres falado isso, que foi isso que aconteceu. Foi. Mas era isso que eu estava a dizer. Ele consegue as duas coisas. Ser médio consciente e Todo médium vai conseguir as duas coisas. consegue. Todo médium vai depender da circunstância. Da situação. Exatamente. Pois, porque como ele disse que eu tinha, o que é que tu escolherias? Então eu fiquei assim, eu pensei assim, eu mais uma vez depois coloquei-me assim, pressão, eu vou ter que escolher se afinal nós aprendemos que era tudo acontece naturalmente, nada forçado, e eu fiquei assim, e onde ia pesquisar, olha, é assim mais dei-me ou ao menos trabalho de isso, pesquisar. olha, tu tens que fazer uma cirurgia, queres com anestesia ou sem anestesia? Pois. Com anestesia, médio mecânico, sem anestesia, tu vai sentir uma dorzinha. Pois, vai sentir alguma coisa. É mais ou menos esse parâmetro. Eu prefiro sentir tudo. Eu também prefiro com anestesia. Mas sem anestesia, às vezes, vai ter que ser. Não estou a interromper, vou-vos deixar. Terminar, senão eu vou terminar agora, vamos fazer a prece, tá? Então vamos lá terminar, senão eu vou ter que seguir. Candidatos à prece. Quem pode fazer? Ninguém? Eu fiz a última vez. A Dorina fez a última vez. Tipo, quer dizer. Ninguém faz? Eu vou ter que fazer? Então eu vou fazer. Ninguém quer fazer? Faço eu. Vamos lá, então. É hora de agradecer a tudo que nós recebemos na noite de hoje. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de aqui estarmos, na companhia dos nossos amigos encarnados e desencarnados, a tentar compreender um pouco mais das tuas palavras através do estudo do Livro dos Médiuns. Nós te agradecemos a oportunidade e te pedimos que nos mantenha firmes na convicção da necessidade do estudo. Que consigamos perceber, e mesmo que de forma intuitiva, lembrar dos compromissos que assumimos ao reencarnarmos dessa vez. De quantas vezes deixamos o trabalho de lado
fugindo do nosso compromisso. Permita que nós não façamos isso de novo, não erremos de novo. Permita que nós nos mantenhamos firmes no estudo, no trabalho e no desenvolvimento da nossa espiritualidade. O estudo nos ajuda a compreender melhor as tuas palavras, mas ajuda também a amolecermos um pouco mais o nosso coração, a entendermos melhor o que é a caridade e o quanto precisamos e podemos fazer pelo outro. Por isso, te pedimos, não nos abandone, abençoa nosso esforço, que os nossos mentores espirituais estejam sempre conosco, nos auxiliando, nos intuindo, para que possamos permanecer sempre nesse caminho. No caminho do estudo, no caminho da paz, no caminho do bem. Assim te agradecemos a oportunidade do estudo e pedimos permissão aos nossos mentores espirituais que coordenam o trabalho da nossa querida SEC, que permitam que nós possamos encerrar o estudo da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Então, vocês vão ter um TPC que vai falar do finalzinho Tchau, pessoal. desse recadinho aí, tá? Do plano espiritual. Tchau, tchau. Até sábado. Beijo para vocês. Beijo. Até Bom restinho de semana. sábado. Uma boa noite. Tchauzinho. Até sábado. Tchau, Beijo. tchau, pessoal. Um Tchau. abraço, bom restinho de semana. Boa noite a todos. Tchau. Pode?